Muita gente torce o nariz quando o assunto é Black Clover. Fala que não gosta, fala que acha bobo e tal. Mas hoje eu vou defender esse anime, que é muito legal, que ele é muito bacana. Eu gosto demais dele. E que tem sim coisas muito boas aí pra gente aprender e a gente visualizar. Bora lá? Olá, eu sou o Luan e bem-vindo ao Mundo do Lu. Aqui animes e mangás tem sempre espaço para o debate e para uma boa conversa. Antes da gente seguir com o vídeo, eu vou pedir gentilmente, encarecidamente para você, meu consagrado e minha consagrada que está assistindo esse vídeo, curtir, comentar, compartilhar, compartilha para os seus amigos, ajuda a crescer aqui esse canal, ajuda a crescer, a gente precisa crescer um pouco mais para a gente estar fazendo cada vez vídeos melhores, mais bem elaborados. E é isso, eu não sou muito de ficar batendo muito na tecla, já passei a mensagem aqui pra vocês, então bora pro que interessa, bora pro vídeo. Antes da gente começar, pra você que tá me assistindo e não conhece Black Clover, eu vou explicar mais ou menos pra você o que é. Black Clover é um mangá escrito por Yuki Tabata, que é publicado em 2015 pela Weekly Shonen Jump, em 2015, como eu já falei, e já compila alguns volumes que vai desde o ano de sua origem até junho de 2023, mas o mangá ainda está em lançamento, tá? Passou por um hiato no último mês, né? Voltou agora em agosto, mas está em publicação, né? Indo para sua saga final, para o seu arco final aí. Então, se eu não me engano, vai se completar um ciclo de 10 anos de publicação de mangá. O anime foi publicado pela primeira vez em 2017. Eu vou pegar uma colinha porque eu não lembro a data exatamente. Foi em março. Não, em outubro de 2017. O último capítulo foi em março de 2021. Ele deu um hiato também no anime, mas também vai voltar, se não me engano, em 2024. Ao todo tem 300 e poucos, eu não lembro exatamente, mas eu vou estar deixando aqui a quantidade de capítulos de mangá. E parou também numa quantidade que eu não lembro de episódios de anime. Eu vou procurar aqui. Vou procurar. 170 episódios ao todo do anime, ok? Então se você quiser assistir, não é dos mais pequenos, mas também não é dos maiores, se você levar em consideração One Piece, Naruto e Bleach. Então tá ali pro médio grande, pro médio extra, digamos assim. Então dá pra assistir tranquilo, sem pretensão nenhuma. A história se passa num reino, na verdade num mundo, onde tudo é magia, basicamente. Todos os seres eles têm acesso à magia de maneira limitada. Cada ser tem uma determinada quantidade de magia e também é quase como se fosse uma questão genética. Algumas famílias têm acesso a mais magia do que outras. Geralmente nobres têm muito acesso à magia poderosa. Enfim, é um mundo onde a magia rege as relações entre as pessoas. E o nosso protagonista, o Asta, ele nasce sem magia nenhuma. Ele não tem nenhuma magia, diferente do rival dele, o Yuno, que é muito talentoso, mas ainda assim é um plebeu. E os dois, né, são plebeus. Falar plebeus é uma coisa meio complicada, mas eles são ainda, né, camponeses. E eles um nasce com muita magia, o outro nasce sem magia nenhuma, mas ambos querem se tornar os ex-magos. E ao decorrer da história a gente acaba descobrindo que o Asta na verdade possui a anti-magia, que é, como o nome já diz, uma fonte de poder que é completamente oposta à mana, a magia, que é o elemento substancial que gera magia nesse mundo de Black Clover. Muita gente critica Black Clover porque falam que ele é um anime muito clichê. Mas na real, qual é o problema de ser clichê? A gente precisa parar de ser chato de vez em quando e pensar que toda obra que a gente assiste, todo anime, mangá ou série, filme que a gente está assistindo precisa ser super elaborado, com metas críticas, né, com metalinguagem, com críticas embutidas no seu subtexto, com referências, easter eggs, simbologias. Nem sempre. Às vezes a gente não quer comer comida elaborada todo dia, né? A gente só quer no final de semana. Às vezes só um bom feijão com arroz bem feito já alimenta. A gente não precisa ficar toda hora querendo alguma coisa super complexa com altas quantidades de cinematografia ou de arte embutido no que é feito. Às vezes só o clichêzão mesmo já é bom. É claro. E aí eu não vou entrar no mérito se Black Clover é bom ou não no clichê. Eu tô falando que clichês, no geral, funcionam. E funcionam porque tem pessoas que gostam de assistir. As pessoas gostam de assistir coisas que já são repetidas, digamos assim, né? Que tem fórmulas repetidas. Não é à toa que filmes de romance estão aí até hoje, né? Mesmo a gente sabendo que no final só tem dois caminhos. Ou eles estão juntos ou eles não estão, ou eles não vão ficar juntos.
né? No caso, o casal em si. E cara, é isso. Às vezes a gente não quer assistir uma obra grande, magnífica, com coisas super complexas e bem feitas. Não, a gente só quer uma coisa que seja divertida, que seja entretenimento puro. Que não precise você ficar, caramba, cara, olha essa referência, olha esse subtexto, olha essa metalinguagem, olha. Não, mas a gente só quer mesmo assistir o básico, só quer se divertir. E claro, gente, eu não tô passando o pano pra obra não, tá? É cheio de furo de roteiro, é cheio de facilidades no roteiro. Tem hora que. Não, é sério, tu vai ficar. Tu vai ter que fingir que não viu algumas coisas pra você continuar gostando, sabe? Porque se você for reparar mesmo, tem coisa que dá preguiça. Você vai ficar falando, caramba, cara, como assim? Por que eles fizeram isso? Tinha tantas fórmulas mais interessantes para se abordar determinada solução para determinadas situações e eles não tomam. Você fica aí, caramba, que preguiça, hein, autor? Né, Yuki Tabata? Que preguiça, tu é preguiçoso, hein, bicho? Porque são coisas muito fáceis de serem feitas, são problemáticas muito fáceis de ser resolvida da forma como é resolvida, sabe? Não tem um mínimo de proposta de complicar a situação. Às vezes parece que você tá lendo aquilo e você fala, mano, com todo respeito, tá tirando a gente pra burro, sabe? Porque é muito expositivo, a solução é muito simples. E como eu falei, por mais que a gente precise de um entretenimento, às vezes a gente precisa comprar a ideia também, né? Comprar a ideia do que tá assistindo e achar aquelas soluções e o que tá sendo apresentado pra gente ao decorrer da obra, ideias plausíveis. E isso o Black Clover falta muito. Às vezes as ideias não são plausíveis. São só claramente uma coisa que o roteiro fez para poder resolver a situação da maneira mais rápida e prática possível. Mas aí é que tá, cara. O que é interessante em Black Clover é porque é um otimismo que ele tem. E ele traz esse otimismo de uma maneira tão despretensiosa na sua narrativa que Black Clover ele não quer ser um grande shonen assim. Não quer ser aquele shonen que vai marcar eras absurdas e que vai ser lembrado por toda a história. Não, ele tem uma vontade apenas de ser uma história como uma história deve ser, sabe? Ele só quer ser contado. O Yuki Tabata só quer contar aquilo que ele pensou, aquilo que ele imagina, a obra que tá na cabeça dele. E o que tá na cabeça do Yuki Tabata, e aí a gente já vai entrar um pouco na mensagem dele, é um otimismo muito legal, assim. É uma esperança, é um mundo um pouco mais... por mais que Black Clover trate de alguns temas muito interessantes, ele às vezes beira até uma certa inocência quando se trata de ter esperança e ser determinado. Principalmente quando a gente se refere ao nosso protagonista, que ele é irritante, que ele sabe, é super clichêzão, assim. É um personagem super estereotipado, aquele que não tinha nada e vai conquistando tudo pelo seu esforço e tal. Mas Black Clover não tá te prometendo uma coisa diferente daquilo, não. Black Clover tá exatamente te prometendo isso. Tá falando, claro, isso daqui é isso mesmo, né? Nosso protagonista, ele não desiste nunca. Ele tá sempre determinado. Mesmo que às vezes a determinação dele pareça ilógica, ele tá sempre pensando positivo. Ele tá sempre sendo otimista. Ele tá sempre querendo o melhor. Então, não é nada diferente disso e eles nem ousam querer parecer alguma coisa diferente disso. Então, além de tudo, além desse otimismo que eu acho super interessante que a narrativa traz e o que o Yuki Tabata mantém, é essa, e na pessoa do Asta, essa despretensão, não despretensão, mas essa honestidade de não querer ser nada além do que ele está sendo. Um shonenzão clássico com um personagem estereotipado que carrega esse otimismo, essa determinação a ferro e fogo. E eu acho isso simplesmente maravilhoso. A evolução narrativa de Black Clover é admirável, assim. Eu acho que é um dos grandes pontos positivos que a obra tem. A gente tá falando de uma obra que começa bem mais ou menos e vai melhorando, vai ganhando camadas, vai ganhando formas. Os personagens que vão surgindo são cada vez mais cativantes. E os personagens que já são apresentados são cada vez melhorados. A gente tem aprofundamentos na história de cada um, nas relações entre esses personagens. A gente cria vínculos com vários personagens e isso é muito importante e bacana. E apesar da história amadurecer, os personagens evoluírem, as relações entre cada personagem acabar criando novas formas, Black Clover não perde a essência dele. Não perde a essência que é esse otimismo de querer que nessa questão de alcançar sonhos, objetivos, toda essa mensagem que um shonen traz, ele mantém firme. E por mais que tenha dificuldades absurdas ou questões muito sérias ao decorrer da obra, ele se mantém firme, a narrativa se mantém firme.
Aqui o nosso protagonista, o Asta, ele quer virar o Rei Mago de toda forma. E o autor, Yuki Tabata, quer que você entenda a mensagem dele de toda forma. E não é de uma maneira tão repetitiva. É claro, o nosso protagonista ele é repetitivo, porque ele é estereotipado. Mas a forma da mensagem, ela tá lá, ao mesmo tempo forte e não dita. Eu já falei, o Asta ele fala o tempo todo o que ele quer. Mas na narrativa, como a história se constrói, esse otimismo, essa esperança, mesmo ao decorrer de vários vilões super perigosos e tal, ela se mantém lá. Ela se mantém ativa mesmo quando o protagonista não está. Por exemplo, a gente está no momento do mangá onde o protagonista ficou vários capítulos fora. E cada um desses personagens manteve um otimismo, manteve uma certa esperança, uma determinação, uma coisa super clássica do shonen, essa coisa, sabe, de eu vou vencer, não importa o que aconteça, eu derrotarei esse vilão, tá lá, mesmo que o protagonista chato, de vez em quando, ele não esteja. Então, essa forma, essa mensagem, ela penetra e permeia toda a obra. Então, isso é muito interessante, porque ao decorrer do tempo, muitas obras de shonen elas vão perdendo a sua essência, vão perdendo aquilo que fazem as pessoas gostar dela ao decorrer do tempo. Naruto mesmo, para mim, é um grande exemplo de uma obra que acabou um pouco se perdendo em sua essência, do que fez as pessoas gostarem. Mas Black Clover é diferente. Black Clover se mantém ferrenho, se mantém firme naquilo que ele se propõe a fazer, naquilo que ele quer fazer e na mensagem que ele quer passar. Então isso é muito interessante. A essência tá sempre ali. A essência de Black Clover não muda nunca. E eu, pelo menos na minha opinião, isso é bastante admirável. Mas aí vocês devem estar falando o seguinte: ah, Solano, tu falou aí mensagem, mensagem, mensagem. Mas que mensagem é essa? Tu só falou, otimismo, determinação. Cara, a mensagem de Black Clover é super simples. Não desista dos seus sonhos. Mas aí tu deve estar se perguntando, nossa, Solano, que mensagem é essa? Tu falou aí mensagem, 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 mas que raio de mensagem é essa? Mano, é simples. Black Clover fala pra você não desistir dos seus objetivos e não desistir dos seus sonhos. Aí tu deve estar, nossa, pô, 90% dos animes shonen, tipo Naruto, Dragon Ball, One Piece e Bleach, falam essas coisas. Você tem razão, meu nobre amigo, mas aqui em Black Clover, da maneira como é feito, essa chama de determinação, ela é colocada com tudo, assim. O Yuki Tabata, ele põe e sustenta mesmo essa questão de força de vontade de mudar, de vontade de fazer as coisas acontecer e ser diferente. Isso aqui é porque ao decorrer das outras obras isso é abalado. Tem um momento que o personagem é pego em uma tristeza ou incerto. Aquela famosa jornada do herói. A jornada do herói aqui em Black Clover, ela não abaixa. O Asta, ele não esmorece, ele não perde a determinação dele em nenhum momento. Ele segue firme. E a narrativa também, como eu falei, ele sustenta muito. É quase um trem, uma locomotiva, assim. Essa esperança, essa determinação que acontece ao decorrer da obra de Black Clover, esse sentimento otimista de que as coisas vão dar certo, que as coisas vão ser mudadas para melhor, é quase como uma locomotiva de trem, ela não para, assim, é absurdo como o Yuki Tabata ele sustenta isso, como o anime ele sustenta isso, mesmo se colocando barreiras, mesmo colocando inimigos cada vez mais poderosos, desafios cada vez mais. Aquela escalada shonen que a gente sabe que acontece, que o inimigo é sempre mais poderoso que o outro. Aqui em Black Clover, como é um anime super shonenzão, não é diferente. Cada vez um inimigo ele é mais poderoso que o outro. Então, mesmo com uma escalada de ameaça sendo maior, a chama inabalável do otimismo, da determinação e dessa questão de alcançar seus sonhos, ela não apaga, ela não tem um momento de declínio. Ela só segue em frente, só segue fazendo o que ela tem que fazer. Sim, é sonhador demais, mas a gente precisa disso, sabe? No mundo que a gente vive, onde cada vez o passado parece ser melhor do que o futuro e as coisas não tão fáceis no mundo real, a gente precisa de obras que deem referência do otimismo, do idealismo, da esperança. E eu sei, a gente precisa ser realista, o mundo é cruel. Mas se a gente não for como o Asta e o Uno, que além de conseguir os seus sonhos e objetivos, né, almejarem seus sonhos e objetivos, querem melhorar a vida das pessoas ao seu redor, nos resta o que então? No reino de Clover, onde a história principal passa, o reino sofre de um classicismo terrível, onde a relação entre nobres e plebeus é horrível, é demarcada por muito preconceito, ódio, muita raiva. Cada um dessas castas sociais diferentes, né, dessas classes sociais, culminam desprezo um pelos outros. Uns, né, a classe
dos plebeus com mais razão do que a outra, porque, né, não é a classe que está no poder, não é a classe dominante. Mas aí os nossos protagonistas, cada um ao seu modo, né, que é o Astro e Uno, eles vão mudando as perspectivas de cada personagem. Seja da galera que é mais riquinha, que vem dessas famílias mais nobres, seja aí das famílias camponesas, trabalhadoras, eles vão mudando, sabe? Essa relação de ódio cada um vai quebrando. E eles vão alterando no reino em si, nas pessoas em sua volta, principalmente as pessoas que estão em posição de poder, a determinadas perspectivas, ou vai estimulando outras pessoas para que elas sigam também mudando as visões de cada um, seja de nobres ou de camponeses e trabalhadores. Então, essa questão também de querer mudar, de querer tirar essa diferença entre ricos e pobres, querer um mundo mais igualitário, tá dentro do escopo do otimismo que o Yuki Tabata traz. Ele mostra o que acontece, ele mostra que o mundo é um pouco cruel sim, principalmente o mundo de Clove nas relações ali entre nobreza e classe trabalhadora e, né, a plebe e a nobreza, mas ele também mostra uma perspectiva de que, cara, tem gente que quer mudar, né? Todo mundo quer desse jeito. As pessoas querem fazer alguma coisa diferente e estão trabalhando para construir uma coisa diferente onde exista um mundo mais igualitário, onde as pessoas podem ter mais acesso e tal. Isso é colocado no mangá o tempo todo, no mangá e no anime o tempo todo. Então, isso a gente também precisa ter, esse sentimento de que a gente precisa fazer um mundo um pouco melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. É claro que a gente não vai virar o rei mago como o Astro e Uno, mas talvez se a gente conseguir absorver um pouco do que é ensinado para transformar um pouco a nossa realidade, nem que seja um pouco apenas, mas já vale muito, já conta. É uma pequena conta no imenso rosário que vai estabelecendo conexões, sabe? Aí eu posso estar falando de rosário budista, rosário cristão, é só uma referência, uma ideia para vocês terem noção. E é claro que a esperança absoluta e o otimismo não é possível para pessoas de carne e osso como eu e você. Mas é para isso que existem obras como Black Clover, para servir de inspiração, para ter de onde se tirar coisas boas e nos reabastecer com esse otimismo e com essa esperança, sabe? É tirar de obras ficcionais aquilo que a gente às vezes não pode encontrar na nossa realidade. Esse é o papel da arte muitas das vezes, e Black Clover exerce esse papel. Black Clover exerce esse papel de inspiração. E é por isso que é arte, sabe? Black Clover é arte em sua essência, porque ela inspira as pessoas, ela inspira através do otimismo, inspira através dessa esperança e determinação que o Asta tem, que os protagonistas têm, de querer concluir os seus sonhos, realizar os seus objetivos e construir um mundo melhor. Então, quando a gente fala que Black Clover é um anime simples, é um anime barra mangá simples, onde as coisas são muito fáceis, onde tudo parece um pouco clichê, eu acho que a gente está tirando muito do que ele pode representar, do que ele pode trazer de mensagens positivas e do que ele pode construir na gente, sabe? Parece que cada vez mais a gente precisa de coisas um pouco mais complexas, porque a gente está se tornando cada vez um pouco mais snob no mundo, sabe? Um pouco mais blasé, digamos assim. E que coisas clichês super coloridas, no sentido de serem não serem tão cinzas ou tão agridoce, ou coisas que só podem ser doces, sabe? Coisas que só podem ser felizes, parece que não tá encontrando muito lugar nesse mundo. Mas Black Clover conseguiu esse espaço, conseguiu aí mostrar para as pessoas que otimismo, força de vontade e determinação podem sim ser fonte, né? É uma obra que pode ser fonte de todos esses sentimentos e que você pode carregar isso para outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Eu vou ficando por aqui. Quinta-feira tem Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Até quinta-feira com um vídeo novo. Beleza? Valeu!